Boa noite, gente. Quem está chegando agora a partir das redes sociais, que conectou aqui no YouTube, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um projeto Café com Artista, que nessa noite traz como tema Registros em Amazônias e terá a participação da artista Sueli Reis. Então seja super bem-vinda, Sueli, essa noite, que a gente possa dialogar um pouco da tua experiência, dos teus processos e também dos caminhos que tu estás traçando no desenvolvimento da tua poética. A gente vai estar iniciando lendo um pouquinho do teu currículo, mas que depois tu te sinta à vontade para começar a conversar com a gente, né? Algo menos formal, né? Do que uma mini bio, para a gente também abrir ao público que tiver interesse, está querendo de alguma maneira colaborar com esse bate-papo, que vocês se sintam à vontade em fazer perguntas ou comentários, que aqui a gente vai estar inserindo vocês na conversa também. Então, a Sueli Reis é artista visual, fotógrafa, artesã e pesquisadora. Concluiu sua licenciatura em artes visuais na Universidade Federal do Pará. Já participou de várias exposições coletivas em outros estados, como São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais. Em 2018, recebeu o Prêmio de Expressões Artísticas do Estado do Pará. Atualmente trabalha com as folhas atrativas e pesquisas sobre os saberes populares na região norte. E também ela é idealizadora, né, de uma grife de joias, né, a Biomarajoara, que é algo que, de alguma maneira, também, né, Sueli, se conecta diretamente com o teu processo. Então, novamente, seja bem-vinda, Sueli. Você pode iniciar se apresentando para a gente, né, das questões que, de alguma maneira, mergulharam esse teu universo, essa relação, né, que tu traz dentro da tua própria história com as plantas e de que maneira isso vai reverberar ao longo da tua poética visual. Eu comecei mesmo dentro de sala de aula, né? Quando uma professora veio e apresentou sobre as ervas do ver-o-peso, e foi através dessa curiosidade de ir lá conhecer as herveiras e você ter esse toque, né, das plantas e começar a mostrar para os alunos todo esse trabalho que a gente teve. E aí eu fui perceber que isso tem dentro de casa, né? Que as ervas estão dentro de casa, aquele chazinho, aquela planta que é colocada, e a gente vai ter um outro olhar sobre isso depois. E eu deixei um pouco, né? Quando eu entrei na universidade, e aí que eu fui entender muito mais, eu entrei na universidade para entender, né? Para ter esse conhecimento sobre o técnico, né? E me aprofundar mais. Sueli, quando tu começas, né, a investigar essa questão das plantas, tu traz isso para dentro desse projeto, né, da Biomarajoara. Como é que inicia isso, assim? É dentro da universidade ou tu já estavas, mesmo antes de entrar na academia, nessa busca, né, de um aprimoramento de uma técnica, né, de transformar isso em biojoias? Como é que tu começas nessa produção? Eu comecei mesmo trabalhando com sementes. Aí eu fui conhecer a semente, fui ver de onde que partia, como é que se transformava da mata, né? Como vinha a semente da mata e como era todo o trabalho. Fui atrás de artesãos que pudessem me orientar. E logo em seguida eu conheci a técnica com a resina e as folhas, né? Com o mestre artesão Alexandre. E a partir daí eu comecei a pesquisar qual era a folha mais acessível para você desidratar, né? O que seria mais viável para trabalhar com a resina, tudo isso. E aí hoje eu já tenho uma pesquisa referente a todas essas plantas que eu posso trabalhar. E aí depois veio a curiosidade, vamos trabalhar com regional, né? Com as ervas atrativas, né? Com Chora nos Meus Pés, Chega Tia Minha, Abre Caminho, tudo isso que a gente tá perto da gente, mas a gente não tem aquela curiosidade de, às vezes, de ir lá, né? Hoje que está mais na mídia, né? O ver-o-peso, as ervas, mas antes não era tanto. Tanto que eu, morando em Belém, né? Às vezes eu não sabia nem que tinha a parte cultural mesmo nossa.
E aí, tu tá trazendo a partir dessa tua experiência, né, a questão de um saber, que é um saber amazônico, né, também, porque você vai estar indo ao encontro dessas histórias, né, o que simbolizam essas plantas, né, e o como isso passa de geração para geração, esse conhecimento, que é um conhecimento, né, ancestral mesmo, né, que parte de todo uma relação também dessas mulheres do ver-o-peso, né, que são as vendedoras de ervas. Então tem uma presença feminina muito grande nesse sentido, o teu trabalho, né, porque esse conhecimento vem muito das nossas avós também, né, de algo assim de cultivar e também de nos envolver, né, nesse universo sempre de curar as nossas não somente feridas, né, mas curar alguma dor que nós estejamos sentindo a partir ainda dessa ancestralidade, né? Então, eu enxergo o teu trabalho, ele traz muito esse universo feminino e desse conhecimento que vai se estendendo a partir da relação que se estabelece com essas mulheres, né? E dentro da tua casa, talvez isso estivesse presente, né? Como é que tu enxergas isso? Minha família, como ela é do Marajó, né? Ela tem mais essa questão de estar mais perto, né? De ter mais esse plantio, né? No quintal de casa. E aí, com o tempo, eu fui perceber que lá tinha todas essas ervas. A vizinha, né? Tinha um conhecimento absurdo das ervas atrativas. E eu fui perceber que lá em Cachoeira do Arari, apesar de estar, como eu havia citado antes, na vivência delas, elas, como eu fui dar uma oficina no final do ano passado, e as mulheres mais jovens não perceberam que isso tem dentro de casa. E as mulheres mais antigas, dentro da oficina, foram passando esse conhecimento para elas. Aqui dentro de casa, eu digo que eu fui começar a entender faz pouco tempo, mas isso já estava na minha vivência, só que eu não percebia isso no olhar que eu tenho agora. E é interessante que talvez, né, a tua pesquisa da graduação, ela de alguma forma já te traz essa possibilidade, né, de integrar esse conhecimento mais de uma formação, de uma pesquisa acadêmica, né, para dentro do teu processo, né? E tu traz também essa experiência dentro dessa troca a partir de uma oficina, né? Como é que foi para ti essa entrada em Cachoeira do Arari, que é dentro desse universo, né, de um Marajó que faz parte da tua família, e aí tu enxerga essa cidade com uma possibilidade outra, né, de construir também com essa comunidade algo que está permeando o teu trabalho. Como é que foi essa experiência? Ai, foi maravilhoso. A prefeitura ela deu o suporte para mim, né, junto com a minha colega que participou junto comigo, com a Felicidade, né? E aí a gente começou a dar aula, deu aquele nervosismo, porque seria a minha primeira aula feita com a resina, né? Lá na comunidade, e na realidade eu já esperava isso, me formar e começar a dar aula nos interiores. Minha intenção sempre foi essa. E ser a primeira oficina, quase logo após graduada, ser em Cachoeira do Arari, para mim, foi mais do que gratificante. O que eu pudesse fazer para que desse certo. E as alunas foram maravilhosas, né? Eu tenho essa didática de primeiro, vamos começar com a prática, e aí depois eu vou, com a prática, eu vou logo inserindo, né, o conhecimento, eu vou explicando tudinho, e elas gostaram, foi acessível, porque se eu começasse logo a falar sobre teoria, elas poderiam se sentir cansadas, né? E aí eu preferi começar já iniciando, vamos trabalhar, vamos começar a produzir. E aí eu pedia para as alunas trazerem as ervas, o que tinha dentro de casa, né? E aí, quando começaram a trazer no dia seguinte, foi a coisa mais linda, porque ficou a roda de conversa, elas começaram a falar, e as meninas que eram mais novas começaram a falar, eu tenho isso em casa, né? Eu tenho isso em casa. Aí eu disse, pois é, isso serve para isso, para isso, para isso. Olha, isso protege. Isso colocar na porta de casa é isso. E é isso que eu queria. Essa roda de conversas, essa troca, né?
eu ali com a parte técnica e elas com o conhecimento absurdo que tem, né, dentro da mata, trazendo tanto para mim quanto para a nova geração. E aí eu tive êxito nessa oportunidade. Elas queriam um outro momento, só que veio a pandemia, infelizmente, e a gente está preparando uma outra oficina para que dê continuidade. Elas iam fazer uma pequena associação para começar a comercializar nas festividades. Só que aí veio a pandemia e a gente parou um pouco, mas eu não perdi esse contato com elas em nenhum momento. Elas me ligam, quanto é esse produto, onde é que eu posso achar, como é que eu faço isso? E aí eu ainda continuo dando orientação para elas. Sueli, a minha curiosidade é em relação por que o curso de artes, assim, se tu começa com essa pesquisa com plantas da região e quando tu decide ir para academia, ou eu não sei se tu já começou essa pesquisa quando estava na academia, a escolha do curso de artes, por que te levou para esse caminho de lidar com a planta de uma outra forma, não de uma forma da biologia, mas sim da possibilidade de se fazer arte com a planta local, com o que é local, com a semente local. Não sei quando ou por que essa decisão, já que esse teu interesse pela essa pesquisa das plantas regionais, para quem não acompanha ou não conhece, tem muito mais a ver com a biologia do que com as artes, entendeu? Sim. Eu comecei a participar de eventos para fora, né? E eu via esse sentimento do paraense, de chegar dentro do estande, né? Que eu participo do feira de artesanato, e eles começaram a sentir essa falta de vocês trouxeram banho, vocês trouxeram ervas, vocês trouxeram... E aí comecei a perceber que eles tinham essa necessidade de ter um pouco daqui do Pará, né? Um pouco das ervas, essa questão do chora nos meus pés, do chega-te a mim. E eu comecei a perceber esse sentimento. Quando eu comecei a trabalhar com a resina, eu coloquei, e aí lá fora ficou muito bem aceito. Que isso? Como é que chama? Um comigo ninguém pode. Aí as pessoas ficavam loucas. Nossa, um comigo ninguém pode. Isso aqui abre caminho. E aí a universidade, como eu havia falado, é mais pela parte para mim poder saber fazer a pesquisa, como é que eu faço, como é que eu coloco, né, de uma forma mais acadêmica. Mas o que me fascinou mesmo é essa sensação do paraense sentir saudade de estar aqui em Belém e aí tá entre as peças tem um pouquinho da nossa cultura numa peça dessa, das folhas. Aí eu comecei a pesquisar, a curiosidade também do paraense de não saber o que era todas essas ervas, eu faço questão de explicar com calma, a peça serve para isso, você pode ser atrativo para isso, e as pessoas gostam muito mesmo. Isso aí tem uma questão assim, né? Complementando o que o Nathan coloca, tu já vinha com trabalho dentro de um circuito artístico, que é a questão do artesão, né? Que é também um circuito artístico, e aí tu decides ir para dentro da universidade, que já é um conhecimento mais, né? Que é bordado dentro da pesquisa, né? De um aprofundamento em outras questões, mas que muitas das vezes há uma divisão entre o artesanato, né, e o artista. Como é que tu percebes isso, assim? Porque tu sempre foi artista, independente de tu estares ou não na universidade, e essa relação ainda de um distanciamento, né, do artista, como se fosse algo separado, e o artesão. Aí eu queria... porque isso faz parte, né, talvez, de algumas relações que tu percebeste dentro da própria universidade. Olha, houve uma última aula da professora Zélia Amador em que ela explicou essa situação do artesão, do artista. Ela disse que antes era tudo por igual, né? Aí depois houve essa divisão do artesanato, do artista de galeria, mas que ela considera tudo como arte, tudo é arte, né? A minha grande vitória foi
estar expondo as minhas biojoias dentro da galeria lá do CCBio, porque eu ouvi dizer que o artesanato não entra da forma como eu queria que entrasse, que seria através das biojoias, né? E ela entrou ano passado, fui convidada, junto com outros artistas, para estar na galeria. E isso, para mim, já foi meu êxtase, né? Porque eu já tinha um não, e aí depois, em seguida, eu tive o sim. É uma luta, eu digo assim, né? Porque às vezes o artista ele não aceita, não sei se posso estar enganada, mas eu senti muito o artesanato como algo assim ainda muito rústico, né? Só quando está dentro de uma galeria, que aí se torna algo, né, para apreciar. Mas eu sempre, no meu pensamento, que o artesanato ele é algo familiar, algo que vem passando de geração para geração, né? E que, para mim, o nosso artesanato, principalmente, ele é riquíssimo. E ele está aí para provar. Tem um livro muito interessante, que ela fala com muito carinho da parte do artesanato, ela explica um pouco da arte, mas ela fala com muito carinho com a parte do artesanato, porque o artesanato nosso é a primeira arte que foi colocada, né? Os indígenas, né? Uma cestaria, uma cerâmica. Então, é o nosso primeira arte feita pelos nossos antepassados. E tem uma questão, né, de se repensar essa história e de se repensar de que maneira, né, o próprio circuito artístico, no caso, né, de galerias, enfim, espaços positivos, das últimas exposições que estão ocorrendo, até mesmo para essa reorganização histórica, né, e da gente começar a enxergar a importância também da arte dos povos originários, que ela é cheia de conhecimento, que é cheio de um universo de pesquisa, que é cheio de um universo de ancestralidades, né, que trazem para que a gente reflita sobre o sujeito também dentro dessa relação com a natureza, e a gente já consegue perceber algumas exposições que trazem, né, cestos, que trazem trançados diferenciados, pinturas, ou seja, algo que sempre esteve aí presente, né, mas que durante muito tempo foi rejeitado de alguma maneira por esses mesmos espaços. Então, eu acredito que essa condição de reorganizar a história e de perceber a importância de toda essa continuidade, né, da pintura e dos trançados, enfim, de tudo aquilo que está por trás, né, desse universo do artesanato, o quanto ele precisa ser olhado com melhor olhos, né, e não de um certo distanciamento, e quando tu colocas assim, não, eu consegui trazer isso para dentro de um espaço, né, a minha biojoia estava lá, é uma coisa de realmente quebrar, né, e de você ver que os discursos, eles precisam ser outros, né, para que a gente olhe que há também um universo que é super importante de ser colocado e ser comunicado em todas essas peças que são feitas por esses sujeitos, né. É claro que há algo muito ainda da gente caminhar, né, e eu acho que essas resistências, elas são necessárias para quebrar os olhares, né. Queria colocar uma observação ou até um questionamento em relação a isso. Como esses objetos eles passam a entrar na galeria, a partir de que momento e por quem também? Se esses objetos eles têm acesso a essas galerias a partir de alguém que está legitimando eles, como a própria academia ou o artista erudito, dito erudito, ou pelo próprio fazedor dessa peça. Eu acho que ainda não tem um espaço necessário ou suficiente para que isso se atinja esse patamar de chegar a uma galeria e ter esse reconhecimento de um objeto desse como arte. Eu acho que ainda há essa necessidade de uma legitimação por alguém, ou por um órgão, ou por uma instituição, para que isso seja reconhecido como arte, né?
Aí você vai pegar, por exemplo, dentro do museu, onde tem uma urna que há um tempo atrás era considerada artesanato, depois ela passa a se transformar em arte talvez pelo valor histórico que ela tenha. E será que o que se está produzindo hoje também tem esse mesmo valor histórico e se torna arte? Ou a gente vai ter que esperar tanto tempo depois para se valorizar esses objetos, entendeu? Eu não sei ainda se tem esses espaços ou se eles conseguem entrar, os fazedores dessa arte considerada como artesanato, ter acesso a esses espaços institucionalizados e que necessitam de uma legitimação. Tenho uma dúvida ainda em relação a isso. É mais uma provocação ou uma observação ainda para mim. Olha, não sei se tu já foste na FENEARTE. É a segunda feira de artesanato maior da América Latina, né? Lá tem um corredor enorme que tu te assusta, de mestres, em que eles estão produzindo na hora, estão esculpindo na hora madeira, todo tipo de material que eles buscam mesmo na natureza. E aí tu fica fascinado, às vezes tu passa uma manhã observando um artista, mas na realidade tem um corredor maravilhoso lá. E aí eu acho que depende da cultura local, né? Aqui, infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura da valorização mesmo, como tem lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco, a população faz uma fila enorme para entrar dentro do evento, para assistir a programação, para ver o artesanato, para ver os artistas, para ver a exposição. Lá é gigantesco, é maravilhoso. Um dia eu espero que aqui seja assim, que as pessoas façam uma fila enorme só para presenciar assim, um artista produzindo na hora, esculpindo na hora, sabe? E eu não sei se agora está trazendo, né, essa estrutura, né, para cá, para a região, mas se tu for observar lá, tu vai ficar muito maravilhado. Era uma outra coisa que eu ia falar, assim, eu não tenho ainda o conhecimento necessário, então talvez não seja o meu lugar de fala em relação ao que é produzido aqui. Mas em relação ao Nordeste, há uma valorização desse artesanato muito grande, com alguns mestres que são respeitadíssimos e há uma certa valorização disso. Eu falo do Ceará, a eu esteve lá comigo, a gente tem um programa do governo do estado lá, de incentivo para esse mestre, para que ele repasse esse conhecimento para as novas gerações, porque muitos deles são pessoas já em idade um pouco avançada, que com esse medo de se perder esses conhecimentos, foi criado um projeto para que isso fosse repassado para as próximas gerações, para que houvesse também o interesse dessas novas gerações em produzir isso, né? Talvez de manter esse conhecimento que é importante e manter essa prática que é importante para que a gente continue percebendo que isso existe e valorizar isso. Eu não sei como é aqui no Norte, eu não tenho esse conhecimento, assim, o pouco que eu tive contato, por exemplo, com os mestres de carimbós, os ceramistas de Quaraci, há uma dificuldade muito grande deles se manterem. Se mantém do que eles fazem, assim, não há um incentivo, entendeu? Não sei se essa é a minha visão de um conhecimento superficial. Como eu falei, não é o meu lugar de fala, mas é o pouco que eu tive contato. Aqui tinha um projeto, não sei como é que está, né? Que era do governo para incentivar o filho do artesão a aprender o ofício do pai, né? Porque está se perdendo essa questão de repassar, porque muitas vezes o adolescente, o jovem não quer aprender e quer aprender um outro ofício. E aí estava tendo esse incentivo. Eu não sei se parou porque trocou a gestão, né? E aí eu estou um pouco afastada desse momento. Mas mas não era como é em no outro estado, né, do Nordeste. Eu acho que são os outros desafios, né, que se enfrenta dentro desse circuito, porque seria muito interessante, né, que até o nosso sistema de formação incluísse essa percepção da valorização desses elementos para dentro da escola, né? A gente teve durante muito tempo a questão
voltada para lá no liceu, né, na escola liceu, mestre Raimundo Cardoso, que envolvia, paralelo ao conhecimento mais direcionado à formação de línguas, né, da matemática, enfim, tinha as oficinas, no sentido de alimentar a que os alunos aprendessem e dessem continuidade, né? Então, a gente tem um grande polo de concentração da cerâmica aqui, né? Que nos margeia, que é Iquaracy, mas que houve uma série de trocas também que ocorreram nessa escola. Eu acompanhei muito de perto isso, eu estive presente na escola durante a direção da Janice, que também foi de excelência no sentido da manutenção desses mestres, mas que hoje isso, um tempo atrás, a gente foi lá em Quaracy e tudo, e encontramos com uma das mestres que trabalhou com a gente, eu e Natan, e ela disse, né, que a maioria foi embora, não está na escola, só poucos restaram, a oficina tomou um outro corpo. Enfim, eu acho que talvez, né, até o Rafael Mateus está colocando aqui, né, que tem um edital da Fundação Cultural do Pará, que está se voltando para os mestres, eu acho que são as alternativas, né, por menores que sejam, de dar continuidade à valorização deles, porque se a gente tem, né, todo um conhecimento técnico que forma no corpo da cidade, e esses saberes que estão ao longo, né, de vários anos de formação, que se perpassam, né, por toda a habilidade que eles têm e por todo o conhecimento, o mínimo é que se tenha um projeto que se valorize e se pense melhor sobre eles, né? E da valorização da permanência deles em projetos mais consolidados, né? E que não seja uma questão de troca de governo e de gestão que vá decidir isso, né? Porque sempre há essa questão de um interesse político, né? Não, aí vai, troca outra gestão, aí muda tudo, então é bem difícil, né? Esse circuito. E outra questão, Sueli, que eu queria ver contigo, assim, quando tu começas a inserir no teu trabalho imagens, né, que não somente são as representações das plantas, mas tu começas a inserir, às vezes, representações de nossa cultura, né, dependendo do período, como, por exemplo, o Ciro, né, que tu traz alguns elementos visuais, e, por exemplo, nesse trabalho que tu traz na galeria, né, que tu também integra essa relação da planta com uma imagem fotográfica. Como é que inicia isso dentro do teu processo? Eu comecei a trabalhar com as folhas naturais, com as imagens dentro, quando eu participei do edital do CCB. Mas eu fui lá no Marajó, fiz uma pesquisa, né, para saber sobre as plantas de lá, né, que seria usado. E aí eu usei a imagem, né, de um pagador de promessas, um promesseiro, né, que ele vai, ele coloca as folhas todas no corpo, né, e vai pagando a promessa até na derrubada do mastro. E aí eu aprendi essa técnica de colocar a imagem na folha. Eu queria colocar na folha que é muito comum na região, que é o que ele usa, só que não deu para fazer o processo. Então, eu usei um tajá, que é o que deu para fazer o processo, e aí eu coloquei a imagem só com a clorofila da folha, né, e a luz solar, com a imagem impressa na transparência. Aí eu vi que deu certo e comecei a produzir. Na questão da folha, né, e a imagem que é do filho da minha amiga, é que lá é muito conservado a natureza. Lá eu fiquei apaixonada pelo local. Lá eu quis agregar toda essa questão, porque elas têm essa... Lá se chama Casa das Mulheres, onde eu fui onde eu fui conhecer o local, né? E elas têm toda essa questão de ter essas plantas, de plantar dentro de casa e tal.
E aí eu coloquei coloquei na imagem para representar o local que é lá, que é muito rico, e a imagem do filho dela que é muito forte, que representa muito a população local. E tu começas a fazer esse aspecto da impressão da fotografia na folha direto? Isso, eu comecei assim, aí eu vi que a imagem fica bonita, e aí eu usei essa outra técnica, né, no prato, que é com print, transfer print, né, o nome do produto. E aí que você imprime no papel normal, no papel, e aí você cola e passa o produto. E com 72 horas, só com uma águazinha, né, sai tudo e a imagem fica. Aí eu fiquei logo apaixonada, assim como usei também da técnica da folha. Agora é uma questão de experiência também, né, Sueli? Porque quando tu pensa na folha enquanto suporte, eu acredito que há folhas que tu consegues talvez fazer esse processo e outras assim talvez não aconteça, né? Isso só vai te dar, só quem vai apresentar isso para ti é a tua experiência, né, de trazer o conhecimento sobre isso, né? Eu tenho que aprender, eu sou muito curiosa, e nessa minha curiosidade eu fui testando em casa, e aí foi que deu certo. Eu disse, tem outros artistas que usam também essa técnica da folha, né? E também essa do print. Eu gosto da minha curiosidade, que eu vou mexendo, e o que eu puder trabalhar com a folha, dá para fazer isso com a folha, eu faço, e é algo que eu sou totalmente apaixonada. Se tu for ver aqui dentro de casa, o que eu puder ter de espécie de plantas, eu coloco. Eu queria voltar um ponto antes da gente ter entrado na fotografia, nessa utilização, Tá. que a gente estava falando sobre essa valorização desse conhecimento, e aí, logo no início da conversa, cita que nas tuas oficinas foi muito agradável para ti, pelo interesse das pessoas que estavam fazendo, e que tu não, apesar da pandemia, desse processo pandêmico, do qual a gente teve que se afastar um pouco de alguns projetos, as pessoas não abandonaram o interesse e continuam te contactando até hoje. Era para falar dessa importância da gente transferir esse conhecimento, né? Transferir, não, desculpa, é erradíssimo. De trocar esses conhecimentos, na verdade, né? De que as pessoas passem, continuem a ter interesse nisso. Como tu falou, das mulheres mais velhas tinham muito conhecimento das plantas e as mais jovens não tinham tanto conhecimento do que estava no seu entorno. E da importância que é a gente continuar mantendo essa possibilidade desse conhecimento ser reproduzido e ser continuado. Eu achei tem muito a ver com essa história que a gente está falando dos mestres que precisam trocar também esse conhecimento deles com essa galera que está aí, que tem outros interesses, mas que, dependendo da forma como se levar esse conhecimento para eles, eles também passam a se interessar por isso, né? Sim, eu tenho uma didática que eu aprendi dentro da instituição que eu trabalho, da FASEP, que é mais com os jovens, né? E aí eu sempre faço assim, eu mostro o trabalho que pode ser feito de todas as formas, né? Tudo que pode ser trabalhado com aquele material. Aí eles têm esse interesse, aí eu começo a produzir. E aí, como eu falei anteriormente, eu vou inserindo o conhecimento aos poucos. E aí eles vão se interessando, e aí essa prática que eu faço e que dá certo, ainda bem. Aí como eu falo muito, aí eu vou falando, olha, dá para te fazer isso, dá para te fazer isso. E aí sempre eu coloco a questão do empreendedorismo também, né? Lá eu falei muito sobre a questão do empreendedorismo. Eu parei algum tempo para falar sobre elas, o que elas podiam fazer, quantos elas iam gastar, o quanto elas iam ganhar, como elas poderiam vender, como a embalagem, como... Então, não foi só a oficina, eu dei também a questão do empreendedorismo para ela, porque não adianta só chegar com conhecimento, olha, tá aqui, gente, agora vocês podem vender. Não. Além do conhecimento que elas adquiriram, eu mostrei para elas também como elas podiam fazer, né? Olha, vocês podem ir na prefeitura, podem ganhar uma ajuda, né? Na festividade de São Sebastião, vocês podem faz uma amostra do trabalho de vocês, tudinho o processo. E aí, elas ficaram muito com mais vontade de produzir.
como eu havia falado, tem aluna minha aqui dentro em contato, esperando que a pandemia termine, e elas começam a produzir lá mesmo dentro da cidade. Elas estavam já se programando para ir para a festividade em Soure também, que elas foram convidadas, mas elas não tinham material para ir, e elas acharam essa uma excelente oportunidade para iniciar mesmo uma associação entre elas, né, e outras pessoas que pudessem entrar. É super bonito, Suela, assim, o trabalho que tu está desenvolvendo, porque ele passa, né, por toda esse retorno à memória familiar, né, das mulheres que estavam presentes nesse universo, né, de construção das plantas e da sua relação com o ver-o-peso, a tua experiência dentro de todas essas feiras que tu já participaste pelo Brasil, e aí se desdobra em relação às poéticas visuais que tu começa a desenvolver a partir de tudo isso, mas essa questão de como entra o aspecto educacional no teu trabalho, que eu acho assim que é incrível, né? Que é super importante, porque tu retorna a uma questão de um corpo que faz parte da tua família, que é o Marajó. Tu retorna à Cachoeira do Arari, ao encontro de mulheres que possam estar, de alguma forma, desenvolvendo essa relação com algo que tu estás produzindo, e tu deixas ali, né, que essas mulheres elas busquem seus caminhos, né, a partir da relação que elas possam estar construindo na cidade. Então, sempre há uma continuidade no teu trabalho nesse sentido, porque o que tu estás desenvolvendo e conduzindo, elas vão estar ali criando novas histórias, né? E deve ter sido super bonita essa roda quando tu falas, né, dos saberes que foram trazidos para essa roda e das trocas dessas gerações, né? Eu acompanhei e algumas imagens que tu apresentaste, né, na época, e vi que eram mulheres de gerações diferentes e que como que isso foi bonito, né, esse encontro, e perceber que o que elas estão produzindo pode estar voltando para a cidade, para elas mesmas, né, para de alguma maneira se sentirem mais empoderadas mesmo, né, num projeto coletivo, e pensar que o que elas podem estar fazendo nesse sentido. Então, eu acho muito bonito como tu vais costurando tudo isso, né, e de alguma maneira esse eu vejo que foi quase que um diálogo que a academia tornou possível de tu enxergares, né, nesse sentido. Tem uma outra questão assim que é tu vem com a fotografia, mas aí tu traz a pintura também para a folha. Como é que foi esse início, né? Pois é, como diz o professor Néder Charoni, faça do seu erro técnico um acerto estético. Como foi uma experiência de colocar a imagem, né? E eu não consegui imprimir ela toda, que o meu objetivo era ter colocado no prato todo. E aí houve umas pequenas falhas, mas aí na hora eu tive a ideia de colocar as folhas. Não, vamos colocar as folhas que estão presentes lá, no ambiente deles mesmo, né? E aí eu fui pintando com a tinta acrílica, que deu super certo, que nossos amigos disseram, olha, Sueli, dá certo a tinta acrílica. Eu fui pintando, e aí foi mostrando, claro, para minha amiga, que é a mãe dele, né? Ela disse, ai, ficou lindo, eu adorei. E é isso que eu queria, que ela, que não tem um contato com a arte, assim, de galeria, né? E que ela pudesse ver esse processo do filho dela se transformando em uma obra de arte. E ela foi ficando apaixonada e ela foi gostando. Então, eu produzia e mostrava para ela. Então, eu já estava vendo que estava no caminho certo, né? De você colocar alguém que não tem esse acesso devido a ter uns trabalhos, devido a ter uma ocupação durante o dia todo, né? Muitas das vezes não tem como ir numa galeria. E ela foi se apaixonando, e ela daqui ainda para conhecer o trabalho que o filho dela está.
E que eu não sei como é que foi a relação dele, né? Assim, ao se ver dentro de uma poética, né? Se tu já teves assim esse retorno dele, como é que foi esse olhar? Quando eu falei para ele, ele ficou assim, ele ficou surpreso, né? Que ele ainda é jovem, mas a minha amiga, ela adorou. Não, pode colocar, pode fazer, pode, eu quero ver. E aí houve essa questão dele ir na galeria, né? Só que ainda tem esse receio da saída por causa da pandemia, mas ainda haverá ainda esse momento que, antes de encerrar, ele ainda vai ainda para conhecer ainda uma obra de arte que ele se encontra, né? É bonita essas trocas, né? Porque às vezes a gente se depara com processos e tudo que de alguma maneira utilizam a imagem do outro, mas não tem uma relação, sabe? Às vezes é bem essa questão do ético e que não é ético dentro dessas relações no processo de construção artística, né? E aí quando tu vê no teu discurso as trocas, né? E como é importante esse feedback e de alguma maneira é uma construção coletiva, né? Porque você vai apresentando a ela a imagem, ela vai te dando o que ela está sentindo naquele momento e esse sentimento vai também conduzindo o teu processo. Então, eu acho que é algo muito importante da gente pensar e levantar o quanto o outro que a gente coloca enquanto trabalho, parte desse trabalho, é também alguém que precisa ser olhado com cuidado nesse universo da troca, né? A Mônica Lizardo, beijo, Mônica, está colocando aqui. Parabéns, Suelen, trabalho incrível. Já me deu muita vontade de conhecer sua arte e seus experimentos. Ah, obrigada. E experimento, muito experimento aqui em casa. Os meus amigos, olha, dá para te sair, não. Eu tô vendo uma coisa aqui, vai dar certo. Daqui a pouco eu posto para vocês. Aí, aqui em casa, parece um laboratório. Que é bem isso mesmo, né? Tem umas postagens que tu fizeste que tu traz, né? Até essa pintura que está atrás de ti, né? Tu Ah, traz a tua própria casa como esses experimentos, né? De pintura, de textura. E tu ah, transforma o ambiente, né? Nesse sentido também no teu processo. eu já tô tipo contagiando. Lá no trabalho, isso aqui já vai para lá, né? Elas gostaram e aí a gente vai fazer uma pintura lá. Já fizemos no teto, né, do céu, e agora a gente vai para passar para outra parte, para a parede. Mas só com as plantas regionais. Isso aí que é muito importante. Só com tajá, só com Comigo Ninguém Pode, só com planta mesmo da Amazônia. Tu tem um caderno, como é que é as anotações das evidências dessas plantas, né? Do conhecimento de cada uma delas, como é que tu organizas isso? Eu tiro foto, né? E coloco o nome, tento buscar o nome científico e para que serve, qual é o atrativo, porque no meu caso é mais os atrativos, né? Eu só busco as plantas atrativas, que elas podem trazer de sorte, de amor, de felicidade, de dinheiro, para proteger a casa. Então, meu objetivo é só nessas plantas. E tudo que é relacionado a elas, eu vou comprando livros, vou comprando revista, vou comprando, né? Na questão de catalogar, eu guardo tudo no computador, faço questão das imagens, porque muitas das vezes a planta que aqui para a gente é atrativa no nome, na outra região é um outro nome, né? Que já aconteceu com Abre Caminho, que eu já achei aqui para a gente Abre Caminho, né? Que é para todos os caminhos. E lá em Pernambuco é um outro nome. Aí aqui tem um nome, lá tem outro nome. Então, eu gosto de guardar, né? E escrever o que tem. Eu coloco muito no Facebook para deixar aberto, porque qualquer pessoa pode ir lá, olhar a foto. Faço questão que as pessoas, se quiserem dar uma olhada, tem um álbum só das plantas. De vez em quando eu vou atualizando, né? Para que serve. Eu só não escrevo os banhos, porque esse já é uma outra questão com outras pessoas. Na minha questão mesmo, eu só vou catalogando. E é importante, né? Porque imagino que
conhecimento sobre as folhas, ele tende a se ampliar, né, com o passar dos teus processos, né? Então, acho que essa forma de catalogar e ter essa escrita junto com a imagem, ela é uma forma também de tu organizar esses saberes, né? Que eles partem de uma oralidade, mas que é importante de tu trazer isso enquanto universo escrito. Até mesmo essa experiência, quando tu falas, uma planta que é reconhecida e que é chamada de um determinado jeito aqui, não é o mesmo do outro estado. Então, isso tudo são caminhos importantes, né, da gente enxergar até essas outras Amazônias, né, que a gente é plural, e que nesse aspecto os caminhos que nos tecem, eles são também conduzidos por outros saberes e outros olhares, por mais que partam de uma determinada regionalidade, né? Então, acho que essa coisa do local e do global, nesse sentido, né, do individual e do coletivo, ele também acaba tocando o teu processo, né? E eu acho que esse circuito que tu tem nessas feiras, né, de artesanato, é um circuito de aprendizado também, né? Eu acho que tu também, nesse universo, tem tido muitas trocas, né? Nessas experiências. Ai, eu digo que todo domingo eu aprendo, porque todo domingo eu estou na praça. Aí sempre tem alguém que diz, olha, tu conhece tal planta? Aí eu disse, não conheço. Aí começa a conversa. Olha, tu precisa conhecer essa planta, porque essa planta, ela traz isso, ela traz energia, e vai trocando. Eu tenho muitos clientes que me passam esse conhecimento, levam a muda lá para mim, olha, tu precisa ter essa muda na tua casa. E aí, é disso que eu gosto. Eu gosto quando a pessoa também não tem esse conhecimento e começa a perguntar, e eu gosto de explanar mesmo, eu gosto de dizer tudo que a gente tem de mais bonito, cultural mesmo, desses saberes na nossa região. E assim, te agradecer, Sueli, por tudo, né? Por tu estares aqui com a gente, por tu teres topado esse projeto junto com o Candeeiro e teres incluído o teu trabalho aqui, essas reflexões que são tão importantes para a gente refletir sobre as nossas sabedorias, né? E sabedorias que a gente precisa conhecer, as nossas plantas que curam e que com certeza têm nos curado muito dentro desse universo da pandemia, a partir de chás, de banhos, né? E que, de alguma forma, estão colaborando também para que a gente passe por momentos, né, tão oscilantes que nos fazem da gente se manter nesse isolamento, né? Então, te agradecer de coração, assim, em nome do Candeeiro, por essa fala e por tu estares trazendo essa experiência para outras possibilidades de desdobramentos também. Obrigada. Desculpa qualquer coisa, o nervosismo. É a primeira vez, e aí eu fico um pouco nervosa ainda. Foi ótimo, bonita. Fica tranquila. Obrigado, Sueli. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Obrigado aos que assistirão posteriormente. Obrigado e até a próxima. A gente vai se falando aí para combinar as próximas ações. Obrigado, gente. Beijo, Sueli. Obrigado, Sueli. Obrigada. Tchau, tchau.